Então, revisão, capítulo 8, só o capítulo 8, tá? Vou colocar na prova. Começa falando sobre capitalismo, simples, capitalismo, sistema financeiro de exploração, tanto dos recursos quanto do trabalhador. Então, o objetivo principal do capitalismo é dividir a sociedade em classes sociais, aplicando a esse sistema de produção de lucro financeiro. Socialismo já seria diferente, onde que seria uma sociedade praticamente igualitária, dando oportunidades justas, similares para toda a população. Então, esse sistema socialista aplicado lá durante a Guerra Fria. A Guerra Fria ela acabou surgindo depois da Segunda Guerra Mundial, até o presente momento, o continente europeu que dominava o mundo. Depois da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, os países estavam quebrados, e isso deu uma brecha para que uma nova potência surgisse. Aí, no caso, duas potências disputam essa hegemonia de poder para o domínio mundial, que no caso é os Estados Unidos, que acabou ganhando aliados da Europa Ocidental, e a Rússia, junto com mais 14 países, formando a União Soviética. Ok? Simples, fácil, né? Dentro da Guerra Fria, nós temos aí 3 disputas, que no caso é o sistema econômico, Estados Unidos e a Europa Ocidental aplicando o capitalismo, e a União Soviética colocando aí o socialismo como padrão econômico. Nós temos também uma disputa tecnológica, aí surge até a corrida espacial para ver quem faz mais desenvolvimento. Tem ali o primeiro satélite, o primeiro cachorro enviado para a Lua, o primeiro cachorro enviado para o espaço, primeiro homem, primeira mulher enviados para o espaço, o primeiro homem pisando na Lua, corrida espacial. Então, a disputa tecnológica. Depois nós temos a terceira disputa, que é a disputa militar. Quem produzia mais armas nucleares, bombas, tanques, fuzis, enfim. Então, essas são as 3 disputas relacionadas à Guerra Fria. A disputa tecnológica, disputa econômica e a disputa militar. Ok? Dúvidas? Plano Marshall, ele surge aí durante a Guerra Fria também. Depois a União Soviética também vai trazer aí um auxílio para os países do leste europeu. O Plano Marshall foi um empréstimo financeiro para os países quebrados da Europa Ocidental. Então os Estados Unidos acabou emprestando dinheiro, ganhou aliados junto com isso. A Europa Ocidental conseguiu se reestruturar com esse Plano Marshall e os Estados Unidos ganhou muito dinheiro depois com os empréstimos relacionados a essa concessão. Conferência dos não alinhados. Então, algumas nações não quiseram ficar do lado nem da União Soviética, nem do lado dos Estados Unidos, a maior parte do continente africano. Então, eles acabaram também formando um bloco, que este bloco ficou conhecido como Conferência dos Não Alinhados. Eles não queriam perder aí sua independência, porque a Guerra Fria, ela surge logo com o fim do imperialismo. Então, muitas nações africanas conseguiram se tornar independentes e estavam com medo de perder essa independência, conquistada durante este período histórico. Tranquilo? Fácil. E também tinham medo de serem destruídos, que poderiam ser utilizados como base militar. Então, também tinham medo de ser utilizados como plataforma militar. A exemplo de Cuba, que recebeu lá os mísseis, ou a exemplo da Turquia, que receberam também mísseis da União Soviética. Então, tinham medo de serem destruídos por conta dessa utilização de seus territórios. Dúvidas? Deixa eu ver aqui o que é mais. Fim da Guerra Fria. Por que a Guerra Fria ela acabou? Simples, por conta do sistema socialista de produção. Então, imagina, lá na União Soviética, que foi aplicado o socialismo, a Apple russa, só um exemplo, tá? Não existe, mas enfim. A Apple russa e a LG russa, ambas produzindo celulares, televisões, enfim. Dentro do sistema socialista, a Apple russa e a LG russa iriam ganhar o mesmo lucro financeiro. Então, esse é o sistema que foi aplicado lá do socialismo. Isso é justo? É óbvio que não, que a Apple russa tem uma tecnologia muito melhor do que a LG russa. Então, o que aconteceu? A Apple russa iria ter um desestímulo de produção, porque no final iriam ganhar o mesmo lucro. E isso fez com que não tivesse mais inovações. E não tendo mais inovações, o iPhone 16 russo, 17, 18, 19, enfim, fez com que a produção começasse a cair. Caindo a produção, as pessoas acabaram tendo que ser demitidas.
E isso fez com que a própria população começasse a ir para as ruas, se revoltando, pedindo o fim do socialismo. Fácil, simples. Ou mesmo, tipo, o exemplo até que eu dei em sala de aula. Imagina, tipo, que daqui para cá todo mundo tira 10 e daqui para cá todo mundo tira 5. Aí, no final do trimestre, nós socializarmos as notas. 5 e 10, a média seria 7,5. Todos tirando 7,5. Os que sempre tiram 10 irão ficar revoltados, porque essa nota está caindo. E quem tira 5 ia ficar ainda, tipo, mais de boa, despreocupado da vida, porque saberia que, tipo, no final do trimestre sua nota iria aumentar. E no próximo trimestre, qual que é a consequência? Aquele que sempre tira 10 vai estudar menos, porque sabe que vai cair, e aquele que tira 5 vai ficar ainda mais preocupado, porque sabe que sua nota vai aumentar. E isso fez com que, no caso, a produção entrasse em queda. Então, fora esse sistema socialista, nós também tínhamos um falso discurso, né? Os governantes falando para todo mundo andar tipo de Gol, Palio, Uno, e eles andavam de Land Rover. Também tinha muito gasto excessivo no militarismo, também tinha o desvio de verba. Então, tudo isso fez com que esse sistema socialista entrasse em colapso. E, no caso, a Guerra Fria chegou ao fim por conta tipo, da queda econômica que a União Soviética teve. Alguma dúvida? Prosseguindo, então. União Europeia. Sobre a União Europeia, nós temos aí a primeira formação, que é a Benelux. Bélgica, Netherlands, que seria tipo ali o território dos Países Baixos, Holanda, tal, da Europa Ocidental. Nós temos também Luxemburgo. Então, Benelux, são essas 3 nações. O principal objetivo dessa formação da Benelux não era se tornar uma grande potência, era somente se reestruturar pós-guerras mundiais. Então, acabaram se unindo para que um pudesse fazer com o outro uma ajuda mútua. Eu te ajudo, você me ajuda e a gente tenta sair dessa crise. Alguma dúvida? Então, a Benelux deu certo, essas 3 nações, e foi evoluindo. Então, de Benelux foi para a SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, ou Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Depois foi para a Comunidade Econômica Europeia e, por último, a União Europeia. Então, são essas 4 fases. Dentro da CEE, Comunidade Econômica Europeia, nós temos aí também o Tratado de Maastricht. O que é o Tratado de Maastricht? Um acordo entre as nações que faziam parte do bloco, onde que existiria uma livre circulação de pessoas e também uma livre circulação de mercadorias. Então, isso foi estabelecido dentro do Tratado de Maastricht. Dentro do Tratado de Maastricht também surgiu uma única moeda, o euro. Também surgiu o Banco Central para fiscalizar as transações econômicas das nações pertinentes ao bloco. Também surgiu o espaço de Schengen, que seria uma região onde que você tem a cidadania europeia, podendo imigrar de um país para o outro. Dúvidas? Aí eu vou comentar um pouquinho sobre... sai, volta. Calma aí. Deu ruim aqui. Voltou. Então, dentro dessas características, primeiro, a zona do euro. Nem todos os países que fazem parte da União Europeia utilizam o euro como moeda padrão. A exemplo do Reino Unido, que tem a libra esterlina, onde que tem o valor de 7 e o euro tem o valor de 6. Então, a zona do euro seria a região que utiliza o euro como padrão de moeda. Os países que utilizam o euro como padrão de moeda, então eles acabam sendo fiscalizados também tipo, pelo Banco Central. Esse é o objetivo, para ver se não está gastando muito, onde que está sendo investido o dinheiro. O espaço de Schengen, então, já foi comentado, né? A região onde que você possui a cidadania europeia. Depois a gente tem ali o próximo tópico, que é o Brexit, saída do Reino Unido, que ocorreu principalmente por conta de 2 critérios. O Reino Unido, de fato, ele sempre esteve presente, mas nunca esteve, de fato, junto. Porque nunca acabou, descartando a utilização da libra esterlina. O Reino Unido saiu, da União Europeia no ano de 2020, principalmente por conta da questão econômica. Teve lá a crise do ano de 2008 nos Estados Unidos, foi a crise imobiliária, que alcançou o mundo todo. E 5 países foram que mais foram atingidos, que acabaram sendo denominados como PIGs. Portugal, a Irlanda,
a Itália, a Grécia e a Espanha. Então, para que essas nações elas pudessem sair tipo dessa crise financeira que alcançou toda a Europa, mas eles foram os mais prejudicados, foi aplicada ali uma política de austeridade. O que é a política de austeridade? Corte em saúde, em educação, em lazer, para focar mais numa infraestrutura comercial. Dúvidas? O Reino Unido alegou que esses PIGs e também o leste europeu seriam um atraso para o restante do bloco. Então essa foi a primeira justificativa para o Reino Unido sair. Possui uma economia melhor e ter que ajudar esses países mais pobres, para nós, é um atraso econômico. Essa foi a primeira justificativa. A segunda seria tipo a xenofobia, porque dentro do espaço de Schengen você tem cidadania europeia. E lá no imperialismo, a Europa acabou colonizando o continente africano. Então, um exemplo, a França, que colonizou a Angola, o angolano, depois, posteriormente, poderia reivindicar uma cidadania francesa. E dentro da França, depois, se faz parte do espaço de Schengen, esse angolano na França poderia imigrar para o Reino Unido. Deu para poder entender a lógica? Então, as pessoas xenofóbicas lá do Reino Unido, algumas, não são todas, eram contra essa imigração. Bom, se esse angolano pertence à França, que fique lá. Por que ele tem que imigrar depois para o Reino Unido? Então, essa era a segunda justificativa, a xenofobia, porque eram contra esse espaço de Schengen. Deu para poder entender? Sim, certeza. Vou passar para o próximo, então. E por último, Banco Central já expliquei. Então, por último aqui nós temos o mercado comum. Existem 3 modalidades de blocos econômicos. Existe, por exemplo, a do NAFTA, o atual SMK, United States, México, Canadá, os países da América do Norte, onde que eles possuem somente isenções financeiras de importação e exportação. É o bloco mais limitado. Existe o bloco, a exemplo do Mercosul, que é a segunda modalidade de bloco. Aqui, tipo no Mercosul, nós temos tanto a isenção fiscal, também quanto uma tarifa comum. Um exemplo, se nós vendemos o nosso gado a R$1.000 para a China, se a Argentina, que faz parte do mesmo bloco que o Brasil, quiser entrar neste comércio, também tem que vender a 1.000. Se vender tipo a 800, a China vai comprar da Argentina e deixar de comprar do Brasil. Então, isso é uma tarifa externa comum. Dúvidas? Então, essas são as 2 modalidades, tarifa externa comum e a livre isenção de impostos. E existe a terceira modalidade de bloco, que é a da União Europeia, que somente eles têm, que é o mercado comum. O que é o mercado comum? Uma mesma moeda, livre isenção de impostos, é a cidadania europeia, livre circulação de produtos, de pessoas. Também a União Europeia possui um exército próprio, também possuem um partido político próprio. Então, várias pessoas elas são convocadas a fazerem parte para criar a legislação da União Europeia. Então, tudo isso faz parte do mercado comum, que é a terceira modalidade de bloco. É ampla, máxima, top, onde alcança todas as possíveis uniões, tanto políticas quanto financeiras. E assim a gente finaliza por aqui a revisão, caso não tenha nenhuma dúvida.